Está começando Mais Preta, com Adriana Couto. Pedindo licença aos que vieram antes, tá no ar, Mais Preta, o podcast para fazer a conexão entre a música preta feita no Brasil e personalidades negras brasileiras. O que dá desse caldo? O que dá desse encontro? Quando uma pessoa negra ouve uma música cantada, interpretada por outra pessoa negra, como é que esses pontos se ligam? Você acha que dá alguma coisa? A gente coloca um convidado na roda para fazer essa fricção acontecer, porque eu acho que tem muita faísca. E eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada que fez a sua lista, como todos os convidados que passam por aqui, a sua lista de músicas pretas da vida, um retrato do momento, porque é difícil ter só 10, só 17, só 20, sei lá. A nossa vida não é feita só da interação da música preta, mas a música preta tá nela. Ah, tá. E quem tá aqui pra falar sobre isso é a Anelisa Assunção. Olá, meu bem, como você é linda. Pode paquerar? Pode paquerar, é bom assim, ó, cara a cara, eu gosto. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Que bom que você tá aqui. Eu gosto desse podcast que eu aprendo pra caramba. As músicas que estão na minha memória mais preta vêm a partir das listas dos convidados. E aí as nossas memórias pretas se cruzam em muitos momentos. Mesmo que tenhamos negritudes com caminhos diferentes, Sim. né? E os brasileiros têm negritudes. E é bom que o mais preta que é isso, que a gente una essas negritudes aí. Vamos? Demais essa ideia. Ótimo. Vamos nessa? É um exercício muito bom esse. Bom, né? Então, como é que foi o seu exercício? Que músicas foram essas? Como é que você fez a sua lista? Tipo, olhou pro céu e falou, o que vier, chegue. Foi, mais ou menos. É, porque não é... Eu gosto Não, assim também. chegou assim, Nelly, você tem que mandar 10 músicas pro programa da Didi e tal, pra quando você for entrevistar. Eu falei, tá. Aí tinha a ideia, né? Não, 10 músicas, né? 10 músicas desse cancioneiro, né? Desse lugar da imaginação. E aí eu fiquei pensando, porra, é foda isso. Porque o que é a música preta ou a música negra no Brasil? É bem complexo pensar sobre isso. É bem complexo mesmo. Mas tem que ser intérprete, tem que ser o autor, tem que ser o arranjador, o disco, né? O que é, onde é que tá a negritude nesse lugar? Eu achei isso um exercício muito bom. É. Eu também, na hora de pensar o programa, fiquei pensando nisso, que era difícil, né? Pô, a Beth Carvalho não faz música preta? Como Exato, assim? Não sim, é? exato. Tem essa história. E só que eu pensei mais ou menos, eu pensei nesse encontro, sabe? Quando uma música cantada por uma pessoa preta chega a outra pessoa preta, o que faz? Tem pensando, por exemplo, num exemplo agora muito atual dessa emoção e essa comoção que as pessoas tiveram quando o Xande de Pilares cantou Caetano. Sim. Né? E o Caetano ficou emocionado. Porque ele viu a música dele ressoar de uma forma diferente. Os nossos corpos vão ressoar. Sim. As nossas histórias, né? Então, a gente não define o que é música preta aqui, mas a gente quer o ressoar desses corpos. Maravilha. E Itamar Assunção, seu digníssimo pai, faz esse corpo, os nossos corpos ressoarem. E você trouxe uma música dele do primeiro disco, não é? Nega Música? Foi Nega Música. Nega Música, que eu acho que é bom pra abrir aqui. Ela é ótima, ela é linda essa música e ela tem uma história que, bom, eu tomei a liberdade de contar essa história, né? Meu pai mesmo nunca falava sobre isso, mas é uma música que ele fez pra Serena quando ela nasceu. E aí, quando a gente tem essa informação e ouve a canção, dá um entendi. Que lindo, que era um susto, né? Meu pai era muito jovem quando a gente nasceu. E aí ele tomou um susto ali com a gravidez da minha mãe. Eles ainda estavam se ajeitando em São Paulo, achando um lugarzinho, até que a Serena nasci nos 45, alugou uma casa, que é a casa que minha mãe mora até hoje. Mas ele vindo, né, do Paraná, minha mãe já estava aqui, veio antes, ela tinha uma filha. E aí ficou morando com a irmã um tempo, ficou namorando assim, meio resolvendo a distância. E como é que vai sobreviver? Como é que vai... Não, eu vou para São Paulo
ser artista, fazer música, gravar disco. E aí minha mãe trabalhava nos Correios e meu pai fazia uns bicos, assim, tecnocratas, entregador era contador, entregava imposto de renda nas casas, enfim, era um serviço que existia na época e tal. Pra juntar a grana pra gravar o disco. Aí, pum, minha mãe ficou grávida e ele deu essa assustada. E aí fez Nega Música. Que acho que me parece, não sei, me parece até que é uma frase da minha mãe, assim, sabe? Não venha querendo você se espantar. Ei. Ei, peraí. Não. Mas eu tomo a liberdade de contar essa história, enfim, que a gente sabia em casa, mas que ele não divulgava. Pois é, porque muitas vezes a gente ouve e a gente coloca num lugar de metalinguagem, né? Tipo, é a canção, é a música. Muitas vezes eu já ouvi com esse, né? Tipo, o que é isso que chega? O que é isso que te arrebata? O que é isso que te... Ah, isso é a coisa mais mágica da música, né? Que você pode ser o que o ouvinte sentir. Por isso que eu acho, às vezes, um pouco delicado contar a exata história do nascimento da canção. Porque você pode... Às vezes você frustra, né? Alguém, porra, era isso? Eu mandava pro meu crush essa música, agora já perdeu o sentido. Então, às vezes, você também quebra um pouco o fluxo, que eu acho que é importante, que cada um como bate, né? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma criança, pode ser a própria canção, né? A inspiração, essa figura, né? Esse sujeito que tá ali, o ela. Essa terceira pessoa pode ser da natureza. Pode. Né? Então, e acho que é um pouco tudo. Acho que quando o autor senta pra né, deixar fluir essa criatividade, tem uma consciência de que isso pode ser na escolha sutil dos pronomes, Sim. né, dos tempos. Você vai fazendo um encaminhamento ali sutil. Às vezes é engatilhado por um sentimento primeiro, né? Mas a poesia, a língua portuguesa dá isso pra gente, né? Você pode ter duplos sentidos o tempo todo. E você, como uma poeta, uma compositora, também, né? Você tá falando aí, é um pouco do seu caminho, é um pouco do seu fazer, do seu ofício, né? Esse é o seu ofício. Seu ofício é cantar e escrever? Qual é o seu ofício? Nossa, menina, que pergunta. Que pergunta. Difícil. Não sei, mas é que... Sei Vamos lá. por partes. Eu fiz 4 discos depois. Tem os remunerados, os não remunerados, o voluntariado, o voluntariado obrigado. Tem vários ofícios aí. E tem ofícios para vários momentos. Ofícios para vários momentos. Não, eu tô sacaneando. Eu acho que o meu ofício, ele se modifica muito. É bem mutante. Sabe quando você vai, enfim, preencher algum... Cadastro, formulário, cadastro, formulário em hotel, e aí alguma coisa, tem uma profissão, eu sempre engasgo ali. Eu nunca sei o que dizer, porque eu faço muitas coisas. Algumas realmente porque quero fazer e preciso, outras porque preciso. E não tem, né? E não tem. E a água parou. Então, eu não sei dizer meu ofício que é. Eu tô aí como uma pessoa que tá pensando e produzindo cultura, ou manutenção de cultura, em relação às memórias, né? É isso que eu venho fazendo há alguns anos. Esse lugar de chegar num museu, a caminhada 20 anos para eu chegar num entendimento que o que eu fazia tinha um caráter museal. Total. Né? Não é? Uma curadora, uma pessoa que está pensando em memória e de como estabelecer conexões dessa memória com o agora, né? Exatamente, exatamente. Quando você entende que um museu não é aquela coisa quando a gente era pequena, né? Que falava como é que é? Lugar de... Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. O museu é uma vida, né? Presente. É muito vivo. E tá em transformação e mutação. Tudo que tá fora desse pensamento é homenagem. E aí chegou uma hora que não era mais isso,
né? Não, eu não estou mais fazendo homenagem ao meu pai, ou à minha irmã, ou à minha tia, ou a qualquer outra negritude, porque eu fui entendendo isso, né? Que eles eram... A falta deles começa a trazer pra mim uma realidade que é, caralho, tem muita gente que precisa de acesso, que a população precisa de acesso para se reconhecer e se entender. Quando a gente começa, alguns anos atrás, vir com esse discurso da negritude e racialidade mais forte, né, filosoficamente, aí que eu fui entendendo que não era marginal, nem era maldito, era afrofuturista, isso nem era uma palavra. Não acho, Né? que Há usava. 45 anos atrás, quando meu pai pinta e é um artista maldito. Que havia muito racismo nesse julgamento de ser marginal, né? Contra a cultura. Até onde isso também não tem os caráteres de racismo e exclusão mesmo, né? Claro. Então, é um eterno entendimento. E aí eu não sei, né? Eu não tive muito como fugir, escapar. É uma missão mesmo. E vamos nessa. E aí, não sei, missão é ofício? Não sei. Não sei. Você falou desse legado da memória do seu pai. Pra quem ainda não conhece, mesmo depois desse tempão aí que a Anneli está na estrada, ela fundou o primeiro museu virtual de um artista negro brasileiro. E tá aí pra gente mergulhar na obra do Itamar. E a partir dessa iniciativa, muitas outras saem, né? Você já produziu, a partir desse primeira ideia, sei lá, eventos, exposições, shows. Sim, outras conexões mesmo, com outras linguagens, né? De arte, e de pensamento, né? Que também é isso, faz parte também da missão de um museu, né? Mesmo sendo temático, que é o nosso caso, a gente tem muito assunto, né? Então hoje no museu tá agora lá uma exposição do Dalton Paula, que é um artista visual negro, também um importantíssimo retratista do Goiás, um jovem artista visual que fez uma mudança significativa nesse universo, né, das artes plásticas. Sim. Ele e mais diversas pessoas que estão produzindo pensamento de arte visual a partir de negritude. Isso também não era um assunto. Não. E a obra do Itamar fazer com que esses pontos sejam puxados é muito O Dalton legal. fala uma coisa muito linda na exposição, tem um texto dele que os retratos dele, ele pinta só retratos, né, de pessoas negras, e aí tem uma coisa da altura do olhar e que tá sempre olhando para frente. E aí ele entrou no acervo, né, a gente convidou ele para produzir uma obra inspirada no Ita, e a partir do acervo, entra aí 4.000 itens. Fica aí, ele, né, ficou viajando nisso. E aí ele falou, olha, como a maioria das fotos do Itamar são com óculos, eu vou tomar a liberdade de tirar os óculos. Porque eu acho muito importante trazer a dignidade do olhar. Então ele levanta... Ele quer sair daquele lugar do retrato da pessoa negra do século passado, que era o cabeça mais baixo, o olhar abaixado, o olhar, né, um soslaio. E aí ele traz a dignidade, assim, é tão bonito. Daí ele faz uma coisa muito linda, que ele pôs os óculos no bolso. Ele falou, não, mas o óculos tem que ter, mas eu vou pôr num bolsinho, assim. Incrível, então você vê como é isso, é um cara pensando em dignidade desses corpos, não tem como, a intersecção é muito grande. É muito lindo. Muito grande. E é bonito o trabalho dele também de inovação, porque você está falando de retratos, mas ele tem, né? Ele tem a marca dele e essa pintura... E o trabalho no Sertão Negro, ele é realmente, assim, um artista pra gente se orgulhar Tem no mesmo. Contemporâneo. Você estava falando da história a gente tá falando aqui da história do Itamar, então eu vou colocar aqui na roda uma música que você separou, que é Nego Dito, só que com Branca de Neve. E é maravilhoso, porque a gente tá falando do Itamar olhando pra frente, ou o Itamar influenciando outras pessoas, ou ele como um portal mesmo dessas outras negritudes aí. E é maravilhoso como esse encontro acontece, né? É incrível, eu amo essa música, com essa versão com Branca de Neve. Tem o Branca nem sabia, eu imagino, né?
acho que tinha o desejo, claro, como todo artista que vai, grava um disco naquela dificuldade que era ali nos anos 80. Mas a proporção que tomou o Nego Dito na versão samba rock, nós que sabe, né? Nós que sabe. E eu ficava, imagina, meio adolescente, assim, saía paquerar. E aí ia pros bailinhos, aí começava a tocar, e aí a galera queria dançar, e eu ficava meio tipo... confusa, porque eu amo a música, mas não posso beijar enquanto tá rolando esse samba. Não dá pra mim. Aí nós não falava pra ninguém. Falava, eu vou no banheiro agora. E era uma, assim, quando começava nos bailes, né? Caraca, quando começava, já quem tava sentado levantava. Ela tem um... É gostosa, é aquele tipo de samba rock que eu amo, que é bem pra trás, né? Devagar, ele não é esse samba rock agulhadão. Não. E o Branco é incrível, né? Um artista maravilhoso também. O Branco, ele participou dos originais do samba, né? Acho que uns 3 discos, ele chegou a participar. Esse disco dele era um disco muito desejado por ele, que ele teve que lutar pra caraca pra ter esse disco. Pois Acho que foi o único, inclusive. Foi. Acho que o único disco dele. Sim. Eles chegaram a se encontrar? Se conheceram, eu era muito pequena. Mas lembro... de algumas loucuras. Puxa, olha, não só encontrar, como tipo, sair umas baladitas. Imagina esses dois, né? Que é isso também, que quando os pretos também se encontram, tenho muito isso na minha memória. A gente morava na Penha, minha mãe ainda mora lá até hoje, né? Bem pertinho da escola, da Nenê. Que era o reduto de pretura que tinha no bairro. Fora a Penha, lá mais próximo do Largo do Rosário. Hoje não é mais tanto, mas na minha infância a maior população era negra do bairro da Penha. Isso porque eram remanescentes de quilombolas, porque é um bairro de cume, né? Com muita colina. Então eles faziam os quilombos nesse alto, que era mais difícil de chegar e ser encontrado, enfim, isso, histórias do Brasil. Como eu passei, sou de Itaquera, como eu passei de metrô pela Penha, e aí você vê, tipo, aquele morro, né? A igreja lá. A igreja! Exatamente. E aí eu me lembro, assim, disso, de acho que uma das principais escolhas mesmo do meu pai querer ficar ali, tinha a ver com isso, com essa negrada, né? Que era onde ele se encontrava. Porque a música que ele produzia e fazia tava na Zona Oeste, na USP, né? Ele triangulava com essas pessoas, ele andava com esses intelectuais, mas não dá pra você tirar de uma pessoa retinta, de Tietê, o convívio. Esse que é uma coisa que a gente não explica, né? Claro. Ser quem ele é, né? Tipo, falar e ser e é reconhecimento não precisa falar nada. Meu pai era um intelectual na Vila Matilde que frequentava a escola de samba, que não entendia a música dele, mas entendia ele pra caralho. Que acolhia. Então ele tinha um acolhimento dentro da escola que não tinha a ver com o som que ele fazia ou com as coisas que ele pensava do mundo. Entende? Então, isso acho que tem a ver com o seu programa. Inclusive. Porque você ficou falando, né? O que acontece quando ninguém vai diminuir, né? Não tinha perigo, assim. Agora, não é que era a festa, mas todo mundo falava, chega aí. E essa emoção, né? De você se sentir parte nesses núcleos, né? Nesses guetos mesmo. É o gueto que fortalece mesmo, que fortaleceu toda uma população periférica no Brasil inteiro. Da sua lista, você colocou um encontro muito maravilhoso, que é o Djavan, de um disco de 1989, cantando Corisco. Esse disco é aquele que a gente chama de Oceano, é um disco muito lindo, tem muitas músicas legais lá. E Corisco, a letra é do Gil. Que encontro! Aí você ouve, tipo, as ideias do Gil e o swing do Djavan. Sim. É muito bom. Essa música é um clássico pra mim. De balanço, de assunto, né? Claro, isso, o Gil sempre falou de religiosidade, né? De orixás, acho que foi mesmo... Acho que o autor principal nesse lugar, dessa ponte,
entre um lado e o outro, né? Não é proibido falar. Então, mas o Djavan não tem esse costume, a gente não vê muito isso. Não então, muito. me chamava muita atenção essa música, quando ele vai falando. E ela é uma narrativa, né? Eu ouço e vou vendo toda a história, assim. Escrevendo no muro, o céu se abrindo. É, né? E é lindo que, tipo, culmina pra uma história do amor. Isso é lindo demais, né? Ah, que é ele, né? Sempre vai ter que dar nisso. Ou vai acabar em amor ou em sexo. Preferencialmente É verdade. os dois. Ah, no geral, gostosinho. no geral, vai sempre pra um lugar ou pro outro. Ele não é bobo nem nada. Não. Ué, não é mesmo? E é muito maravilhoso, porque eu também fiquei lembrando da minha adolescência. Em 89, a minha adolescência, a gente ouvia tanto de Djavan. É um grande muso, né, gente? Nossa, é um dos maiores mesmo que a gente tem. É uma obra, assim, impecável, né? Um inventor. Um inventor. Um inventor. Que você ouve essa música, você diz assim, isso é o quê? É uma invenção de swing, de violão, de uso das palavras, o não medo também em trazer expressões. Eu sempre me ligo muito nisso, né? Na letra. Eu acho incrível como... Que aí tem essa coisa, né? A gente vê às vezes na internet, agora a galera fica sempre sacaneando, fazendo meme. De que é uma coisa nonsense. Nossa, imagina, eu sempre entendi tudo. Pois é. Sempre entendi tudo e acho incrível. Assim, caraca, a pessoa pensou assim. Que viagem. E assim, pra mim, rola um entendimento até menos do que se alguém falasse, mas me explica isso. Tipo, eu tô sentindo isso, eu não sei exatamente explicar. Algumas coisas, sim. Outras, o Djavan fez com que a gente sentisse Sim. muito. Não, eu acho estimulante. Você para... O que será que isso quis dizer? O que será que isso quer dizer? Não tá dado tudo, né, na letra da música. Isso e isso, mas aquilo dá aquilo e agora é marrom e azul e vermelho. Ele vai jogando assim com... Essa menos, né? Porque como a composição é do Gil... Do Gil. Ela tem uma organização diferente. Mas esse disco tem umas, cara... Maravilhosas. Maravilhosas com essas viagens. Viagens de poética mesmo. A gente não sabia... Eu não sabia o que era G.I. Joe. Não, também não. Você lembra? Essa é... Como é que ela... Curumim. Não é desse disco. É, Curumim. É desse disco? É. O que era flor, eu já catei pra dar. Até meus lápis de cor eu já dei. G.I. Joe já dei. A gente não sabia, a gente só cantava G.I. Joe. Não sabia o que era G.I. Joe. Aí, caraca, quando eu fui... A Serena que falou, cara, o que é isso? Vamos descobrir, né? Tinha Google, enciclopédia, dicionário. Pai, o que significa G.I. Joe? Sei também. Acho que é um boneco. Cara, e aí, tipo, sei lá, acho que eu fiquei meses pesquisando, querendo saber o que era G.I. Joe. E era um brinquedo muito especial. Era tipo uma Barbie, era caro, ninguém tinha, e então eu dei. Eu já Até dei o meus meu. lápis de cor, eu já dei meu G.I. Joe. Tudo que você pensar, eu já dei, entendeu? Esse Curumim, né? Porra, demais, demais. Viva, viva! E essa música também, eu fico... É que a gente já tá falando de Curumim, mas o Corisco tem uma... A pessoa escolhe uma e fala de outra. Mas que ótimo. Essa história dos orixás que você falou, a história do amor. E dentro dos orixás, Exu. É que você falou isso e realmente... Não se falava em Exu nas músicas. Não. Sabe? Um Oxalá e Pababá, sempre. Né? Yansan também, Yansan, Clara Nunes já tinha trazido algum. Sim, mas... Tava aí. E Exu ninguém falava. Não. Ninguém falava. E aí chega ele. E ainda falando de tecnologia, uma música demais. 2 gênios. 2. Oxum, então. Vamos pra Oxum. Vamos pra esse disco da Serena, que é maravilhoso. Caraca, que disco. É lindo demais, lindo né? demais. Ele tem uma caminhada muito brilhante mesmo. 16, Foi em 2016 que foi lançado. Foi um lançamento póstumo, porque a Serena
morreu em 2016 também. Foi. Então, ouvir esse disco pra todo mundo, esse disco chega pra gente de uma forma espiritual muito grande, né? Muito. Eu só ouço sempre esse lugar que esse disco tem. Me salvou num momento muito importante. Na pandemia, assim, de você não pode acreditar. Eram centenas de mensagens diárias que eu recebia de pessoas falando que estava sozinha numa casa, porque de repente não podia sair mais. E a música, não só esse disco, né? A música foi acho que tem estudos aí, enfim, de picos de consumo mesmo. Música e filmes, né? Enfim, mas o Ascensão ele tem uma trajetória muito fluida, muito linda. E eu nem sei dizer se é póstumo, porque ela fez assim, ó, tá aqui, gente. Tchau. Não. Então, não é, né, pra mim, não é póstumo, assim, como eu vi tudo, vi ela fazer, vi a dificuldade de finalizar e tal, era em exercício de lançamento junto com Desencarne, junto com o Portal, era tudo. Era uma missão mesmo também, assim, sentiu mesmo isso. E muito generoso também, né? Um trabalho muito generoso, porque tem, inclusive, é pouco a Serena. Tem pouco mesmo. Quer dizer, tem o tempo todo, pensando em tudo, conectando tudo, fazendo tudo acontecer. É um disco de produção, né? É um disco de produtora. Não é um disco de autoria, não é um disco de intérprete. É um disco de produtora. O que também é inovador demais. Ela achar esse momento e uma mulher negra fazer isso. Exato, né? Vou conectar fulano com Beltrano, eu vou fazer aquilo com não sei quem, eu vou te pegar. E, né, o tempo todo fundamentado na casa, onde ela tinha os assentamentos dela, para isso acontecer. Tudo muito bem, muito bonito, assim, como ela conduziu. E a doença no meio, o filho. Barra mesmo. Fez um disco assim, realmente, que e a gente nunca vai saber, né? Mas o fato, como você disse, dela ter saído, dela ter morrido, deixou parece que que ficou maior. Será que é maior? Será que se ela tivesse viva, ele teria tomado essa dimensão? Né? Respostas que nunca teremos. Porque eu acho realmente que era parte, inclusive, do processo de cura dela. Meu, de muita gente, né? Familiar né, do seu entorno. E aí, conforme isso vai se espalhando socialmente, né? Quando né? Cura no sentido, não agora eu estou nunca mais. Não. Pequenas curas das pequenas mortes diárias, né? Sim. Ele faz essa função. Que é o que a oração né? Para qualquer tipo de religião, aquele momento de conexão com alguma coisa que traz acalanto, traz alívio. É um disco de orações mesmo, de orações, de saudações para orixás, num lugar que né, descaracteriza um pouco a musicalidade que acontece dentro do terreiro. Então também cria uma outra ponte. Não é uma transcrição de uma tradição. Não, de jeito nenhum. É uma inovação a partir de uma tradição, né? E mais que isso, um contemporâneo mesmo de religiosidade. Porque há as tradições, né? As ortodoxias que o candomblé tem, com todas as suas linguagens, conforme a região do país, as nações. Há o cruzamento com a religião católica, que é uma coisa que não é exatamente a Umbanda, porque aí também tem o indígena. Então, como é que você não vai criar um bom vínculo, uma boa oração, um bom acesso quando você junta, né, Oxóssi com caboclo? Né? Isso é o Brasil que a gente vive. Quem é que tá na mata e sabe tudo o que acontece lá dentro? É o indígena. Como é que a gente não vai ver com beleza isso, né? Então, acho que ela também tinha um pouco essa vontade, porque é uma rincha entre Umbanda e Candomblé.
entre quem tá mais fundamentado e, claro, né, um domínio branco muito grande das duas frentes, principalmente a Umbanda. Mas que também é uma discussão, porque não tivesse tantos brancos sendo pais de santo, muito da cultura teria se perdido. Um pouco é fato, um pouco é de se lastimar. Sim, porque... Mas, né, quem ficou com isso na mão, com esses mistérios, para poder hoje abrir um IFA e ensinar qualquer outra pessoa que precise ser um sacerdote. Porque é uma cultura de oralidade, né? Então, acho que ela quis isso também com esse disco, sabe? Provocar um pouco uma discussão mais saudável em relação às nossas brasilidades, esses encontros religiosos, essa fé, né? Quando o disco termina com um grupo vocal africano, ou a Felipe Cato fazendo blues, né? E aquele lamento do blues, né? Dessa música americana que, né? A conexão vem todo de um mesmo lugar. Por que os que vão pra lá fazem essa música tão sofrida? O que é esse lamento, né? O blues, que é igual a boio no sertão do Brasil, enfim, que a dor, né? Daquele lugar do escravizado. Então, a religião, cara, ela é só vontade de acreditar em alguma coisa, de continuar melhor um pouquinho. Tem alguma coisa pra eu... Claro. Né, me segurar. Tiraram tantas coisas da gente que é onde você consegue olhar para sua ancestralidade de alguma forma. Um caminho de você olhar para trás e ter uma estrada pavimentada. Eu acho que eu vejo nesse disco uma vontade de apresentar ou de provocar que religiosidade é cultura, né? E a cultura brasileira é um balaio imenso. Inegável. Muito. Recentemente... por que você escolheu Oxum? Porque a Serena era filha de Oxum. A Xênia França veio aqui, e é claro que ela escolheu essa música também, porque ela disse que ela não sabia que ela era filha de Oxum. A Xênia? Antes de cantar a música. E que a Serena chegou pra ela e falou: essa música você quer cantar? Ela pensou: nossa, que interessante. Mas ela não... tem algumas histórias assim. E depois ela descobriu e ela disse: pra mim foi o meu caminho. Foi assim, uma porta importante pra eu descobrir, pra eu me conectar. Não, essa demais, música, né? Eu acho que é uma música muito importante pra Xênia na carreira, tudo. E também tem um pouco isso. A Serena olhava, percebia assim... Perceber um pouco, sabe? Quem trazer, como colocar, como dar protagonismo, né? Bom! É espiritual aqui. Milagre dos Peixes. A gente tá falando de espiritualidade. É que, né, a voz de Deus, né, falando de espiritualidade, vamos para a voz de Deus. Você escolheu Milagre dos Peixes, é um disco de 73, é aquele disco que teve muitas músicas censuradas pela ditadura. E o Milton colocou o disco na rua, sim. Milagre dos Peixes tem letra, mas outras não tem, né? E aí? E esse milagre? Cara, eu acho que eu escolhi essa música porque eu tinha escolhido Oxum, e Milagre dos Peixes foi um disco que a Serena me apresentou. E ela amava, eu acho que era o disco que ela mais gostava. E ela chorava muito ouvindo, ela ficava muito tocada, e ela voltava pra essa música especificamente. E Pisciana, né? O prazer de sofrer. E aí ela ficava, e eu lembro assim, não era uma coisa, uma lembrança angustiante, é uma lembrança bonita, porque a gente não tem tido isso, né? A gente não tem tido tempo de ficar sorvendo um disco até acontecer uma coisa no seu corpo. Até você querer voltar para casa e ouvir, e apagar as luzes, e agachar no canto do seu quarto, ou ir escrever uma carta para alguém que você tá com alguma coisa. A gente não consome, não tá. Eu tô falando a gente a partir de mim, mas de uma observação em relação aos meus filhos. Quando eu conheci esse disco, que a Serena gostava muito, ela devia ter uns 15, eu 12.
muito nova, assim, Muito pra ouvir nova. uma coisa dessa complexidade. Mas enfim, né, lá em casa a gente ouvia Clara Crocodilo. Então o Milagre dos Peixes era Ué. tipo Saltimbancos. Ai, que delícia. Milagre dos Peixes era quase um show da Xuxa comparado ao disco da Rigo. Mas não, tô sacaneando, é muito complexo e tinha essa coisa, né? Nunca se explicou música na minha casa, nunca teve um... Eu sinto que eu faço mais isso com os meus filhos, porque é uma demanda também. E eu sinto que essa geração mais nova, dos meus filhos e mesmo da gente que pegou um bonde da correria na mão e gostou... Sim, sim. essa falta, assim. Não tô falando de uma coisa romântica. Eu vou comprar uma vitrola. E vou pegar E agora eu vou começar a colecionar LPs. Não é isso. É o jeito de ouvir. E deixar, porque a gente tá ouvindo e tá fazendo outra coisa. Tá ouvindo uma música e tá lavando uma louça, tá não sei o que lá, tá... Ou tá no carro e o trânsito e o Waze junto. Sei lá, ou no ônibus, não pode perder o ponto, não importa. Mas a gente não para mais pra consumir a música desse jeito. Então, a minha lembrança de Milagre dos Peixes é isso. É uma meia luz, a gente dividia quarto. E aí eu entrava, eu já ouvia que ela tava ouvindo. Já sabia que ela tava ouvindo esse disco. Eu falava, ai meu Deus, como é que será que ela... Que momento, que posição fetal ela vai estar agora quando eu entrar no quarto. Às vezes ela tava de perna pra cima escrevendo uma coisa, às vezes ela tava agachada no canto, às vezes ela tava debruçada na janela olhando os passarinhos ali fora. Que lindo. Era uma trilha pra tanto pensamento dela, assim, pra tanta... E eu, bom, acho lindo, mas a minha conexão com a música não foi desse jeito, como era pra ela. Eu logo já queria colocar na cidade, entendeu? Na Rádio Cidade, ouvir um Love Songs. E o depois, obrigada pela referência, eu trabalho isso depois. 12 anos, sei lá. Eu imagina. tava, tipo, ouvindo rap nacional e a Serena detestava. Então a gente tinha um... Mas teve isso, ela também... Eu falava, agora vamos ouvir um Edinaldinho? Porque as irmãs são pra isso, inclusive. Você divide o quarto e o aparelhinho de CD lá que você ganhou, que tem que dividir. Então vamos que não lá. é pra todos. Um Milagre dos Peixes, um Edinaldinho. Isso é muito bom. Eu tenho 3 irmãs, né? E é isso. A minha irmã mais velha tem 10 anos de diferença. Então, ela me apresentou muitas coisas. Muitas coisas. Só que a minha irmã mais nova também. Sim. Né? Porque às vezes você sai desse registro, eu não sou mais esse pop, não sei o quê. E ela tá lá, ó. Total. Se jogando. Exatamente. É muito bom, vai fazendo esse casamento. Falando nessa geração, você trouxe a Rubi, né? Trouxe, né? Qual que foi que eu pus? Originais. A Rubi é filha de Anelisa Assunção. A Rubi tem quantos anos agora? 22. 22. Ela tem vários projetos Mulher. de música. Tem uma banda que chama Tietê. Tem esse projeto com esses 2 meninos. E tem, de vez em quando, faz os negócios com a Dupla 02, que também são 2 moleques muito bons, assim, uma geração muito massa de produção. Muito legal. E ela escreve desde sempre, Rubi? Ou você tá Não, percebendo desde ela adolescente, escrever? eu tô percebendo mais agora. Mas ali no ensino médio, essa hora que a vida fica mais louquinha, assim, que você fica, quem sou eu? Tal, e ela já tinha, né, esse lugar, estudava numa escola Branco Drama e, né, uma das poucas, por muito tempo a Ru foi a única menina negra da turma e tal. Branco então, Drama, cara, total isso. Tem escola Branco Drama, é opa, verdade. tem muito. Muitas. Nossos filhos estão tudo lá. Então mesmo, a escola do meu filho é Branco Drama. Nossa, total. E isso também, né, foi uma coisa que despertou nela esse lugar, né? De um entendimento de negritude a partir de um ambiente totalmente outro. E uma virada de jogo onde ela era a líder, a mais interessante, a que todo mundo quer estar junto, a que tem mais amigo, a que vou colar.
Não era assim, né? Não, imagina. Nossa, tinha que dar o sangue atrás das meninas populares pra você conseguir um espacinho, senhor. É bom isso, né? Dá uma Porra, alegria. cara, dá muito. A vingança vem, viu? Que gostoso. Ela Obrigada, Rubi. E ela veio, minha rua é muito, muito talentosa, assim. Com uma personalidade muito foda, muito forte desde sempre. Em relação a tudo, assim, ao que é no mundo. E eu vejo isso, né? Ser segura. Uma criação segura, estimulada num lugar de estrutura mesmo. De vai que... Né? Tá, Vai pra sua busca aí, que tamo vai, aqui. que estamos aqui. Isso faz muita diferença na vida de um jovem, pelo amor de Deus. Claro. E ela tá aí, fazendo música. 3 bandas... Falta só começar a pagar o aluguel. Ah, mas aí você já quer demais também. Pelo amor de Deus. É muito bom a gente poder ouvir. E aí, você trouxe uma música, já que a gente tá falando de batidas da Rubi, vamos pra umas batidas. Pra mim, esse disco eu ouvi tanto. Batidas do Benegão, VV. Estamos no ano de 2003, senhoras e senhores. VV. E é isso, e é também essa poesia do Benegão, esse lugar de estar no mundo. Ele coloca a gente num lugar de pensar a vida. E assim, você fez aqui, vai pagar aqui. É VV, meu amor, não tem outro mistério. Não, e ele tem essa coisa muito linda, o B, sempre achei. Uma voz que assusta, mas a mensagem é sempre quase budista, assim. Ele é muito, muito filosófico, muito... Então é esse cruzamento, assim, né, desse lugar do punk com uma outra... E claro, né, um homem negro, carioca, com, né, uma vivência e realidade de rua, né, e de cidade complicadíssima. Acho muito lindo como ele traz. Eu conheci um rio com o B, sabe? Conheci um outro rio. Um outro lugar de Rio de Janeiro. Que não era... Que o Planet não tinha me dado. Ele tinha outras conexões. Muito lindo, assim. É um danado. É um danado. Eu amo essa porque a gente fica sacaneando. A gente sempre faz isso. Que o refrão, ele fala, preste atenção, analise. Não é difícil. Ele fica me sacaneando. Preste atenção, analise. Não é difícil. Que maravilha. A gente, a partir da música também, vai colocando assim, vai lembrando de momentos da vida, né, da gente. Que momento era esse seu, né, em 2003... O seu disco, eu tava vendo, que momento é esse? 2003? Seu disco é de quando? Primeiro? 11. Nossa, muito antes. Você tava ainda, tipo... Pô, 2003, Zica. Dona Zica, eu tinha um bebê de 1 ano. E foi o ano que meu pai morreu. Muita coisa. 2003, muita coisa. Eu tinha 23 anos. Essa maternidade, de alguma forma, te deu mais pé ou te tirou nesse momento? Ah, me deu total. Deu, né? Me deu total. Assim, sem nem pensar. Hoje eu faço análises sobre. Na hora, só vamos. Era quase uma troca de bastão, assim. Triátulo do ancestral. Tó, agora é com você. Aí, pô, o bebê pegou o bastão assim, eu vi o bebê tava com o bastão, falei, vambora. Vambora. Então. É nóis, filha. Vamos nessa. Caraca, que lindo. Foi muito importante, assim, mesmo. Coisas que, né, mais uma pergunta que não tem resposta, que eu nunca vou saber, né? Como teria sido sem ela, pra onde eu teria ido, será que eu teria olhado pra ancestralidade do jeito que eu olhei sem ter uma filha? Porque esse espiralar é uma mola que me impulsionou mesmo, pra frente e pra trás o tempo inteiro. Tô falando de quê? Pra onde? Tem uma pessoa indo pra frente e uma que acabou de sair fora. Peraí. E o pai, né? Enfim, aí você vai... Maurício que vinha de Pernambuco, tinha acabado de chegar em São Paulo. Uma banda, né? Querendo oportunidade em São Paulo. Clássicos se repetindo, né? Essa migração do artista, da pessoa negra que vem pra São Paulo tentar a vida. Encontra alguém, tem um filho. Fala,
Já ouvi isso antes. Nossa, ué! Nossa! A gente começou você falando um pouco da sua família. Exatamente. Total, isso. Volta lá pro Nega Música. Eu falei, nossa, mas assustou mesmo, nego. É você cantando a música. Que coisa, gente. Rota de colisão. Nem sei porque eu falei dessa agora, porque veio aqui na minha frente. Tal. Porque a gente tá falando dessas colisões da vida mesmo. E você olha esqueceu só, o Josiara, né? Louco, a ver com isso que a gente tá dizendo também, né? Nesse campo também de migratório. Acho que tem a ver com isso, né? Essa música também tem um pouco esse apelo, né? E a Josi, bicho, não tem o que falar. O que é a Josiara? É um susto, ela é um susto. Eu não me canso de me assustar. Um susto bom. É bom. Eu falo, caralho. Toda vez. Eu gosto desses artistas também, sabe? Que, tipo, o violão é a extensão do corpo. Porque ela tá tudo junto. É muito impressionante esse violão dela também. Criadora. E aí você vai, eu fico, como é que você começou a tocar? Como é que foi isso daí? E aí ela conta histórias lindas, assim, que tinha um violão escondido lá em cima, no armário, não lembro bem. Tem que chamar ela aqui um dia pra conversar. Ela é ótima, conversas incríveis. Uma cidade também é isso, um Brasil. E essas pessoas estão apresentando o Brasil pra gente o tempo todo, né? O tempo todo. E aí é uma rota mesmo. Como é que não vai ser rota de colisão a vida de um migrante? Eu nunca saí daqui, Didi. Você já saiu? Morar em outro lugar? Você falou no Brasil? Não, São Paulo. Desculpa. Eu passei uma temporada em Paris. Ai, desculpa, eu tava falando de território brasileiro. Morei no Rio de Janeiro. Sei lá, não sei porque eu perguntei, porque eu achei que você poderia estar perguntando isso. Falei, eu pensei, será que a Annelise já morou fora? Não, eu morei no Rio de Janeiro, um período curto. Ah, mas então você sabe isso um pouco, embora o Rio seja, né, praça. Eu fico vendo essas figuras assim, né, esses pretos nordestinos que vêm pra São Paulo. Com música, com muita música nesses bags de violão, né? Com muita história. Um banzo também, né? Um banzo. E acho que é isso que a Josi entra nesse lugar, nessa escolha, assim. Tem mais 2 músicas. Deixa eu ver qual que a gente vai encerrar. Vamos encerrar. Bom, vamos falar do Tim Maia primeiro. I Love You. Oh. Você trouxe a música que a gente chama do LP em inglês. 86. Eu descobri esse disco tarde. Eu também. Descobri meio tarde. Não tinha, né, eu acho. E também porque virou uma grande raridade. Foi um independente e tudo mais. Foi depois do Tim Maia Racional. Deu errado. Total. Ninguém contratava show. Depois pra virar o que virou, né, menina? Poxa. Você vê. 50 anos faz. Os planos de Deus. Olha os planos de... Ai, Annelise, os planos de Deus, maravilhoso. Eu tinha uma incógnita, né? Ao mesmo tempo que não também. Acho que tava isso aí tudo dado. Era uma pessoa que tava produzindo com muita verdade, cara. O cara tinha muita música dentro dele, tá louco. Essa I Love You é maravilhosa, porque de repente ela faz... E você sabe que ele toca a batera, né, dessa música. Toca a batera dessa música. Eu quero ter um treco. E aí tem uma coisa que o andamento vai mudando ao longo... Eu acho chiquérrimo. E essa sim, essa não vai ter duplo sentido, não vai ser nada diferente. Essa pode pegar essa e mandar pro crush, que é certa. Acabou. Essa é certa. Se a pessoa não entendeu, não entenderá. Nunca mais ela entenderá nada. Gostamos das metáforas, mas assim, a gente aceita também uma coisa assim, bem dada, bem clara. Importante que tenha. Acho que o Tim Maia é esse autor também. É isso. É um outro tipo... É um jeito de falar de amor mesmo. Naquele lugar apaixonado que não é... É quase melado, mas não é. Ah, gente, é muito chique essa música. E eu acho que não é porque a música vira, é sofisticado, ela te leva pra um outro lugar. Não é o meladinho. Não é. Vocês estão ouvindo aí, não é. Vocês sabem disso. E aí, pronto, pra finalizar, vamos de Luiz Melodia. Me Toque.
Não, não é. Eu acho que também tem isso. Melodia também tem uma coisa de escrever que eu adoro. De mistura os assuntos. Tá falando do mundo, daqui a pouco tá falando de amor, ou tá pedindo um toque, ou tá... Essa música tem muito isso, né? Como é que começa? Vou tá mandando um toque no dia que tudo acabara. Né? Mas não passou de ilusão, ilusão, ilusão. Frutas na mesa. Ai, não dá. Desfrutes do fundo do mar. Ele é um gênio. Um gênio. É só por isso. Ótimo. Você... você tem, assim, orgasmos com a poesia, né? É uma delícia. E claro, né? Ele faz ódio ao nome. É um dos maiores melodistas que a gente tem. Faz um caminho, um passeio. Uns caminhos, muito impensáveis. Timbre lindo. Um ébano. Um Deus. Lindo. E você, Annelise Assunção? E o Sal, hein? Sal na estrada. A gente falando de poesia. E esse Sal que você fez, juntou tantas artistas maravilhosas, potentes, pra produzir as faixas com você. E pronto, agora tá na estrada, né? E eu gosto de saber como é que o disco tá te chegando agora. Porque tem momentos diferentes, não tem? Tem. Tem a hora que lança, tem o momento que lança. Tem que disco que é da sua vida, trajetória, né? Que lugar que ele tá. Eu acho que o quarto, ele é um disco... Quer dizer, eu só vou saber mesmo disso se eu fizer um quinto. Quando você estiver no 10º, vai ser maravilhoso a gente saber falar do quarto. Exatamente. Mas o primeiro, eu só consigo entender agora. O que significa um primeiro disco. Olhando para os primeiros discos dos artistas que eu gosto, enfim, acompanho e amo. Como ele é... Ele é a aberturinha do portão mesmo, né? É muito curioso isso, porque o meu primeiro disco, de 2011, né? Eu Sou Suspeita, ele nasceu junto com o Benedito, que é o meu filho mais novo. E então eu faço um paralelo de todos esses anos, né? Então, do meu primeiro disco, segundo, que é o Amigos Imaginários 2014, depois Taurina e agora Sal, eu fico fazendo esse paralelo com a vida dele, ou com a minha vida com ele. Mas eu me sinto muito neném nesse lugar, sabe? Assim, eu tenho muita dúvida quando eu vou fazer um disco. Eu ainda tenho muito que entender e aprender e melhorar. Também vejo um pouco isso, acho que tem uma... Não sei dizer, mas tem uma coisa... O que eu quero dizer é, eu fico um pouco envergonhada quando fala assim, vamos fazer um show de homenagem à carreira. Fala, que carreira? Tem carreira. Eu sei, amor, mas você entende o que eu quero dizer? Entendo. Ele fala assim, gente, 10 anos, não é nada, tá aí a criança ainda aí, entendeu? Quando eu tenho que mandar escovar o dente. 10 anos, é nada. Quando você pensa num filho, quando você pensa na sua vida, né? Ao mesmo tempo passa muito rápido. Eu não sou totalmente outra pessoa. Tô mais velha, um pouco mais madura, mas ainda tem muito sonho aí dentro. Tem muito desejo acontecendo, né? Quando a gente vai dando esses... pontuando... o que, né? Vou voltar pro começo. O que é a carreira? Eu comecei a cantar com meu pai, eu tinha 17 anos. Eu não sabia cantar. Eu ainda não sei. Entende? Cantar. Outras coisas eu sei e consigo dizer. Eu sei fazer isso. Cantar é um desafio pra mim. Não é uma coisa. Eu não sou uma cantora e não tenho essa pretensão. Isso não é uma desculpa. É um reconhecimento, né, de cantora. É a Tulipa. A Tulipa pra mim, é a maior cantora do Brasil hoje. Tulipa é uma cantora, domínio absoluto, uma capacidade de interpretação e extensão de voz. Aí a gente tá falando de uma coisa, instrumento, né? O meu instrumento vocal é isso aqui, ó. É comunicação, é falar, é poético, tá em outra... Então, ainda eu comecei com 17 anos a cantar com meu pai, então eu teria...
30 anos de carreira? Não! 25 anos de carreira? Não! Ah, é o primeiro verso que eu escrevi, entende? É um pouco nesse lugar. Eu vejo esse trabalho todo que eu faço, eu vejo hoje assim, né? Com essas ferramentas que a gente tem de analisar e tal. Então eu vejo como, desde que eu coloquei toda a obra do meu pai nas plataformas digitais, foi meio confuso isso no início, né? Porque qualquer pessoa subia e tal. Eu arrumei, eu organizei junto com a Altafonte. Então a gente tem, né, hoje o controle e o entendimento disso. E você vê que ele só cresce. E que é realmente, diariamente, pessoas se conectam pela primeira vez. Então isso me faz pensar que tudo que está em exercício deve ou pode estar assim. O meu quarto disco não limita o meu primeiro. Tem gente que ainda está descobrindo o meu trabalho, que está conhecendo o que eu fiz há 10 anos atrás. Que foi ali, outro dia, entendeu? Tem gente que conhece meu trabalho porque eu cantei com a Cel, ou porque eu participei de um show da Zélia Duncan, públicos diferentes. Do Gilberto Gil. Do Gilberto Gil, exatamente. A gente tá o tempo inteiro, né? Porque quando você limita numa homenagem de tempo, você tá falando só para um nicho que sabe que aquilo existe naquele período. Para quem conheceu o meu trabalho agora, o meu primeiro disco, ele acabou de acontecer. Ele não tem 10 anos, ele tem Agora. meses. É agora. Pra quem acabou de ouvir pela primeira vez, né? Então eu gosto dessa ideia mais da mola, entendeu? Do espiral. Pra frente e pra trás o tempo inteiro. Que bom que você tá com a gente. Obrigada, Sua meu poesia bem. é maravilhosa. Poeta, tem livro escrito. Um livro lindo, infantil. E também uma escritora, uma intérprete de sonhos maravilhosos. Seus sonhos no Instagram... Eu amo, gente. Eu amo. Hoje eu escrevi isso, porque eu tive um sonho meu cabeludo. Eu falei, se eu contasse aqui todos os sonhos que eu tenho, eu não sei, ou eu já tava milionária, com 7 milhões de seguidores, ou internada ou presa. Eu acho incrível que você lembra de todos eles. Eu lembro muito, é quase um castigo. Outro dia eu fiz um podcast sobre sonhos com um neurocientista. E aí eu ficava perguntando milhões de coisas pra ele o tempo inteiro. Depois a gente ficou até brother, assim, falando no WhatsApp e tal. Eu mando uns sonhos pra ele me fala, ó, faz tal coisa. De uns exercícios, porque eu falei assim, eu não quero lembrar. Tem hora que eu não quero lembrar, eu acordo cansada. Uma sensação de que eu fiquei pensando sem parar. Porque eu lembro de tudo, lembro muito detalhe. Nossa. E eu anoto, eu faço todo o psicodrama que tem que fazer, faço. Mano, mas eu já até mudei de fase, assim, tipo, ai, não quero nem saber o que significa. Chega. Isso. A minha mãe ia te amar, porque a minha mãe tinha uma história que a gente acordava e ela falava assim, sonhou com o quê? Porque ela jogava no bicho. E ela tinha uma história desse mapeamento. Como ela perguntava isso pra gente todo dia, ela começava a falar, ai, quando você sonha com não sei o quê, dá não sei o quê. Ela tinha um caderno dela. Que coisa incrível. Não é muito louco isso? Não, é muito lindo. Eu fico pesquisando muito sobre isso em outras culturas, porque a gente também sempre parte de um lugar que é, né, a terapia ocidental e, né, a psicanálise Sim. freudiana ou junguiana, que observa o sonho e, enfim, a partir desse estudo. E aí eu comecei a ler um livro que chama O Desejo dos Outros. A partir daquele livro do Queda do Céu. Do Davi Copenaua. Do Davi Copenaua. E como eles vão se organizando para interpretar os sonhos coletivamente. Então, o sonho para o indígena, ele não é individual. É como isso que você está contando da sua mãe. O que eu sonhei com o que você sonhou. E com que a sua irmã e o seu pai. E aí, num período, vai significar alguma coisa. Então, essa conexão me falta muito. Eu faço terapia clássica, já não aguento mais também. Ai, chato pra caralho, não aguento mais. Não, é ótimo, assim, não é uma queixa, não. É só uma observação de que
tem uma hora que eu acho que a gente precisa romper mesmo, buscar um pouco outro. Por isso, assim, eu não acho que a psicanálise junguiana ou freudiana dê conta dos meus sonhos, mesmo. Sim, porque senão você entra num caminho, você não consegue enxergar as coisas de forma diferente, a partir de outra perspectiva, né? Porque no final das contas a gente tá dentro de um conceito. Sim. Quando você tá nessa terapia. A cabeça da gente é uma loucura, a gente não usa nada, a gente não sabe nada Não do que tá lá sabe nesse nada. inconsciente, cara. Ah, É por isso que eu nem conto todos os meus sonhos. entendi. Não dá. Mas eu acompanho. proibido Às pra vezes, menores. às vezes eu falo, penso, o que a Anneli sonhou hoje? Vou lá procurar. Que não entrega às vezes, né, o algoritmo. Não, mas não entrega, tem que procurar. Isso também é outro podcast. Por isso que a gente tem que fazer as nossas conexões, não é? Exato. Ancestrais. Annelise Assunção no Mais Preta. Que playlist, que delícia. Você é demais. Obrigada, meu Muito amor, obrigada. pelo convite. Muito Sucesso obrigada. pra ti, te amo, você sabe. Também. Te admiro. Caminhada linda. Vamos juntas. Beijos. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Não foi legal? Não falei que ia dar um borogodó? É assim, se a gente tá na roda, se a gente tá na gira, vai acontecer alguma coisa. Então vem com a gente. Mais Preta toda quarta-feira na Nova Brasil FM, 10 da noite, só música preta brasileira pra você. E toda semana em todas as plataformas de áudio, no YouTube, uma conversa inspirada pela música preta feita no Brasil. Esse é o meu convite. E vamos juntos. Um beijo e até mais. Você ouviu Mais Preta, com Adriana Couto.